Muito bem, vamos para Hebreus capítulo 3. Abram suas Bíblias para o livro de Hebreus capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 12 e 13. Ou melhor, vamos começar com o versículo 1. Vamos dar o contexto para aquilo que nós vamos falar hoje. Hebreus capítulo de número 3. E para isso, irmãos, quero convidar vocês a se colocarem em pé. Vamos lá? Hebreus capítulo 3, versículo de número 1. Você pode me acompanhar a leitura na sua Bíblia. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ainda em pé, meus irmãos, nós vamos orar e aí depois, então, nós daremos prosseguimento. Guilherme, ora para nós, por favor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, agradecemos que o Senhor nos trouxe até a tua casa com a tua proteção. Nós pedimos, Senhor, que a tua palavra agora faça diferença nas nossas vidas, que nós possamos ser desafiados por ela, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. Muito bem, meus irmãos. Nós falamos sobre esse texto recentemente, mais precisamente o mês passado, mas eu usei esse texto simplesmente como uma base para uma exortação baseado em outros versículos, em outras passagens. Eu falei sobre o engano do pecado e eu falei sobre a questão de nós ficarmos alertas em relação ao engano do pecado. Foram 3 razões que nós deveríamos estar atentos. Porque o pecado paga algum lucro, ou seja, a pessoa que comete algum pecado, ela acha que de alguma forma ela está lucrando, está fazendo algo bom para si, mas depois o peso vem sobre ela. Também nós falamos que uma das consequências do engano do pecado é que a maioria das consequências do pecado acham-se camufladas. Ou seja, abertamente as pessoas, ou nós que vamos pecar, nós não enxergamos os males por trás do pecado. E em terceiro lugar, nós falamos que o engano do pecado nos faz achar que muitas vezes o pecado em si ele é controlável, quando na verdade nós não conseguimos controlar o nosso pecado e somente pelo fruto do Espírito nós temos domínio próprio.
Mas hoje, irmãos, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre aquilo que o autor de Hebreus estava falando aqui, nesses versículos 12 e 13. A questão da cegueira espiritual ou do endurecimento que o pecado causa nos nossos corações. Tanto que nós vamos falar esta manhã sobre a cura para um coração endurecido. Nós estamos chegando ao final desse ano, nós estamos iniciando um novo ano. Muitos de vocês vão sair de férias, vão ter o seu tempo de descanso merecido. Mas a grande questão é que se nós não cuidarmos com o nosso coração, os pecados que muitas vezes nós temos lutado contra eles, ou até mesmo os que não temos lutado contra eles, eles encherão ainda mais o nosso coração de dureza. E nós ficaremos distantes de Deus, como o próprio autor está dizendo aqui no versículo 12. Mas só para dar, então, um pano de fundo para vocês, o próprio livro de Hebreus já deixa claro para quem o autor direcionou os seus escritos. Ele direcionou para judeus crentes. Então, o exemplo que é usado aqui dos versículos 1 até o versículo 13, que nós lemos, ele está incentivando aqueles irmãos a não caírem no mesmo erro que os judeus quando estavam no deserto. Se você já leu a sua Bíblia no livro de Êxodo, você vai ver as maravilhas que Deus fez para libertar o seu povo do Egito. Tantas e tantas maravilhas, coisas maravilhosas que Deus fez, as 10 pragas sobre o Egito. E, no entanto, quando o povo estava no deserto, eles mostraram o que de pior havia nos seus corações. E talvez você não chegue naquele pensamento como todas as vezes que eu leio o livro de Êxodo. Eu me pergunto como pode um povo que viu o poder de Deus de uma maneira tão magnífica, ainda assim demonstrar incredulidade quanto aos feitos de Deus. Primeira coisa, quando eles chegam no deserto, eles começam a murmurar porque eles não têm água. E depois eles murmuram porque não tem comida, depois eles murmuram porque não tem carne. E a vida do povo é murmurar contra o poder de Deus, até o ponto que Moisés é chamado para a presença de Deus no Monte Sinai, e o povo se corrompe por conta do bezerro de ouro. E ali, meus irmãos, eles demonstraram o que verdadeiramente havia nos seus corações. Eles, como judeus, diziam que era o povo de Deus, mas os corações deles não pertenciam ao Deus verdadeiro. Pertenciam a ídolos feitos por mãos humanas, como eles viram no Egito. O Egito era repleto de ídolos feitos por homens. E, no entanto, quando eles foram provados verdadeiramente, eles mostraram aquilo que era a sua essência. Então, irmãos, quando nós chegamos aqui, primeiramente é falado sobre Moisés, e não está menosprezando quem era Moisés, mas está dizendo que Cristo era superior a Moisés. E fala sobre o exemplo de não terem o coração endurecido para Cristo, que é superior a Moisés. Aqui, meus irmãos, está sendo falado para judeus crentes. Tanto que no versículo 12, ele começa falando o seguinte: tende cuidado, irmãos. Então ele não está falando para pessoas incrédulas. Então eram pessoas que até aquele momento já tinham compreendido que Jesus era o Messias e Salvador. Mas ainda assim, eram pessoas que deveriam estar lutando contra a incredulidade, contra o coração endurecido por conta dos pecados. E aí, meus irmãos, nós enxergamos e podemos enxergar pela palavra de Deus como muitas vezes nós estamos imersos numa vida de pecados, mesmo estando presente nos cultos, mesmo chamando-se de cristão, mesmo dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, mas ainda assim, o nosso pecado, ou o nosso coração, está endurecido pelo pecado. Então, a passagem que nos importa está nos versículos 12 e 13, quando fala: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então aqui, meus irmãos, nós vemos nessa passagem uma advertência crítica e um convite essencial que ao mesmo tempo reforça a presença e o poder do pecado remanescente e a necessidade de um cuidado diário dos nossos corações, a fim de que nós não caiamos no pecado de ter um coração endurecido. Então, meus irmãos, primeiramente, nós vamos dividir esse versículo em duas partes. A primeira é a advertência. No versículo 12, nós podemos chamar de uma advertência progressiva, porque aqui ele está tratando sobre os passos de como o nosso coração ele pode se tornar endurecido pelo pecado. Novamente, a palavra de Deus já começa dizendo, o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então, meus irmãos, o que é importante destacar é que, num português claro, o que o autor de Hebreus está dizendo é que nós devemos cuidar para que o nosso coração não seja mau a ponto de nos afastar do nosso Deus. Uma pergunta para a sua reflexão. Nós podemos, mesmo tendo entregado nossa vida a Cristo, mesmo que nós creiamos em Cristo, nós podemos nos afastar do nosso Deus? Nós podemos? Nós podemos? Nós podemos. Sim, nós podemos. Nós não estamos falando da onipresença de Deus, mas nós estamos falando da comunhão com Deus. Nós estamos falando da comunhão plena que um crente, que um filho de Deus, ele deve ter em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender de que o que o autor de Hebreus está dizendo é que isso, o coração endurecido, é um retrato daquilo que o pecado faz nos corações se ele não for detectado, se ele não for exposto, se ele não for abandonado. Como que alguém pode abandonar um pecado que ele não acha que está cometendo? Como que alguém pode confessar algum pecado que, ao seu ver, ele não está cometendo? Então, irmãos, todas essas questões, elas precisam ser levadas em questão. Elas precisam ser levadas em consideração. Como que o pecado, ele começa a endurecer os nossos corações? A partir do momento que nós começamos a pecar. É meio óbvio isso, não é verdade? Mas a partir do momento que nós começamos a pecar e aí fazemos de forma deliberada, os nossos corações eles se tornam endurecidos. Como assim? Imagine o seguinte: todos vocês devem conhecer uma pessoa que é fofoqueira. Todos devem conhecer alguém que seja fofoqueiro. Só que se você chega para o fofoqueiro e fala assim, você é fofoqueiro, o que ele vai dizer? Eu? Eu não. Ele fala mal da vida de todo mundo. Mas se você chega e fala para ele, você é fofoqueiro, ele não vai reconhecer o seu pecado. Pelo contrário, ele pode olhar para a vida de todos os demais e enxergar defeitos, mas a sua vida diante de Deus é uma vida ilibada. Ele não comete nenhum tipo de pecado, mas todo o bairro sabe que se você quer saber da vida alheia, vai conversar com aquela pessoa. É exatamente esse mal que o endurecimento pelo pecado ele faz nos nossos corações. Preste bem atenção, todos vocês que estão aqui e vocês que nos assistem. É perfeitamente possível que você esteja sentado nesses bancos, que você esteja assistindo da sua casa, com a sua Bíblia aberta, achando que você está agradando a Deus, quando na verdade Deus nem menos ouve a sua oração. Deus não se importa nem mesmo com os sacrifícios que você tem feito.
Porque, meus irmãos, a palavra de Deus ela é clara ao dizer que o Senhor não vai aceitar sacrifícios que não sejam conformes à sua vontade e à sua direção. E todos nós sabemos que o pecado causa separação entre nós e Deus. Mas, no entanto, existe um abismo muito grande entre nós reconhecermos que nós estamos pecando e nós verdadeiramente confessarmos o nosso pecado. E aí, meus irmãos, cada vez mais nós nos afastamos de Deus. Cada vez mais nós estamos trazendo a ira de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e também sobre nossa igreja. Porque como membros do corpo de Cristo que nós somos, quando um sofre, sofrem todas as pessoas. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender aquilo que Deus chama de mal. Novamente, o escritor de Hebreus está dizendo sobre um perverso coração de incredulidade que nos afaste de Deus. O que é incredulidade? O que é incredulidade, meus irmãos? É deixar de acreditar em Deus, não é verdade? Se você pergunta para todo mundo na rua, a grande maioria das pessoas vai dizer: eu acredito em Deus. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui na igreja, talvez 99% das pessoas, elas diriam: eu acredito em Deus. Só que também existe um abismo entre palavras e atitudes. Como um salvo em Cristo, irmãos, dizer que acredita em Deus não é um saber intelectual. Não é um acreditar em algo vago. Mas é algo que verdadeiramente influencia positivamente as nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como Salvador, há uma transformação. A palavra de Deus fala, 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, irmãos, porque muitas vezes existem crentes que vivem se relacionando com as coisas imorais, pecaminosas da sua vida passada. Aquele que peca, ele deveria deixar de pecar. Aquele que é imoral deveria deixar de ser imoral. Aquele que é fofoqueiro deveria deixar de ser fofoqueiro. Aquela pessoa que tem problemas com a sua boca, com palavras torpes, ela deveria deixar de ter problema com palavras torpes. Por quê? Porque já não mais sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, antes de Cristo ele era perseguidor da igreja. Depois de Cristo ele tornou-se pregador da palavra de Deus. Então todos nós precisamos entender a transformação que Cristo faz na vida daquele que crê. Preste bem atenção, você que está aqui. Talvez você pode estar sentado nesses bancos e você morre hoje e vai para o inferno. Porque a sua salvação nunca foi algo vitalício, nunca foi algo verdadeiro na sua vida. Mas foi uma palavra que talvez você disse, que você falou por um momento de dificuldade, por um medo do inferno, por alguma situação que talvez você quis que Deus habitasse no seu coração, mas que nunca foi algo genuíno. É por isso que muitas pessoas não conseguem viver a vida cristã. Não conseguem ter prazer em pegar a tua Bíblia, em ler a palavra de Deus, em investir tempo em oração, em estar nos cultos, em estar nas programações, em estar junto com os irmãos. Notem, irmãos, pode haver entre nós pessoas que nunca foram salvas. Que mesmo que você seja membro dessa igreja, ao morrer hoje você não vai estar na presença de Deus. E o nosso coração, ele pode ser endurecido pelos nossos pecados a ponto de nós mesmos não conseguirmos enxergar o quão longe nós estamos de Deus, mesmo sendo salvos em Cristo. Meus irmãos, nós, ao olharmos para a incredulidade dos nossos corações,
precisamos enxergar os pecados que nós temos cometido, que tem nos afastado de Deus. Precisamos enxergar o que verdadeiramente tem sido o mover dos nossos corações em direção à vontade de Deus. Recentemente eu preguei sobre o que move os nossos corações a obedecer a Deus. Não é aquilo que Deus já fez, mas é aquilo que Ele fará. As promessas de Deus é que deve mover o coração do cristão a obedecer ao Senhor. Mas será que muitas vezes pessoas não chegam diante de Deus com o coração simplesmente ansioso por receber algumas bênçãos materiais? Será que muitas vezes pessoas não têm chegado diante de Deus de uma maneira desavergonhadamente hipócrita, simplesmente para receber alguns favores? Ah, meu parente está doente, eu estou doente, estou com medo do Covid, a minha vida financeira está um caos, eu estou com a minha casa caindo aos pedaços, meu casamento está destruído. E muitas vezes pessoas chegam a Deus ou vêm à igreja achando que o simples fato de estar sentado nos bancos vai acontecer algo milagroso. E as coisas vão começar como num passe de mágica a ser diferentes. Isso é hipocrisia, meus irmãos. Isso é hipocrisia. Porque se nós vemos que o próprio Salvador, ele sofreu, ele teve dificuldades, quem somos nós para dizer que por servir a Deus nós não temos que passar por problema nenhum? Nós precisamos enxergar dentro de nossos corações como nós temos estudado sobre santidade, sobre como os nossos pecados nos afastam de Deus, como Deus é santo e não aceita que um coração pecador ou cheio de pecados entre em sua presença. Não adianta, você pode clamar, você pode gritar, se você fala com alguém com um telefone mudo, a pessoa do outro lado não vai ouvir. Você pode espernear que a pessoa não vai ouvir. O nosso pecado nos separa de Deus. As nossas orações não chegam à presença de Deus por causa do nosso pecado. Então, meus irmãos, o que nós devemos entender é que muitas vezes a nossa defesa diante de Deus, ela não se sustenta. Lembra que eu falei para vocês, se você olha uma pessoa, um fofoqueiro, ou se você olha uma pessoa que está num determinado pecado, você fala para ela que ela está nesse determinado pecado e muitas vezes ela não reconhece. Ela não enxerga que a sua vida diante de Deus ela é uma vida maligna. Ela está afastada de Deus. Mas isso é porque existe algo terrível em nossos corações chamado autojustiça. Nós achamos que pelas nossas atitudes que nós temos feito diante de Deus, Ele deve receber as nossas orações. Ele deve receber a nossa adoração. Quando na verdade, irmãos, nós precisamos analisar verdadeiramente os nossos corações. Então, quanto mais nós temos pecado, mais o nosso coração fica endurecido. Vou dar um exemplo claro para vocês. Para o cristão, a comunhão com Deus, pela palavra de Deus e pela oração, é algo sugestivo ou é um mandamento? Vocês entenderam? Você faz porque você quer ou é um mandamento pela palavra de Deus? O crente deve orar, o crente deve ler a sua Bíblia. É um mandamento ou você faz se você quiser? É um mandamento. Todos entendem isso, não é verdade? Você leu a sua Bíblia todos os dias essa semana? Você falou com Deus todos os dias essa semana? Você teve um tempo de devoção diante de Deus essa semana? Porque se não teve, irmãos, há pecado em seu coração. Às vezes pessoas dizem o seguinte, mas pastor, eu acordo muito cedo, eu trabalho o dia inteiro, eu pego o ônibus, pego o trânsito, chego na minha casa, tenho que estudar, tenho meu filho, tenho meu marido, tenho minha esposa, tenho 1001 questões e eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Olha, irmãos,
Isso é mentira. Isso é mentira. Porque quando nós queremos alguma coisa, nós sempre damos um jeito. E muitas vezes nós temos usado as nossas desculpas esfarrapadas para, diante de Deus, desculpar os nossos pecados. E alguns acham que Deus é aquele velhinho de cabelo branquinho que sempre vai estar acenando para você e você vai dizendo, Senhor, me perdoe. Deus, beleza, está perdoado. E acha que é uma carta branca, que é um bilhete premiado do Willy Wonka para você poder entrar na fantástica fábrica de Deus e você poder fazer aquilo que você quer. Irmãos, a vida cristã não funciona desse jeito. A vida cristã não funciona desse jeito. Muitos não têm enxergado o privilégio que é servir a Deus por conta das suas más obras, por conta da sua falta de interesse de servir a Deus. Ontem estávamos almoçando alguns irmãos na casa do Jais, e eu conversando com o Fabiano, da igreja lá do Partenon. Uma igreja de mais de 50 anos. E nós estávamos conversando sobre que, lamentavelmente, as pessoas que mais dão problema nas igrejas são crentes velhos. São crentes que já têm anos de vida cristã. Todos? Não, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que a maioria dos problemas dentro de uma igreja vem de crentes que já deveriam ter bagagem na sua vida espiritual para saber que igreja não é clube social. É muito bom quando você vê um novo convertido, uma pessoa que no seu coração ela tem aquele fervor, aquele amor pela obra de Deus. Ela se esforça ao máximo por fazer a obra de Deus, por ler a sua Bíblia, por falar de Cristo, por estar na igreja, por ter comunhão com os irmãos. Aquilo é o seu combustível diário. Mas a partir do momento que aquilo se torna algo corriqueiro, deixa de se ter o valor que verdadeiramente merece. Preste bem atenção. Nós não temos daqui a pouco almoço para encher as vossas barrigas. O almoço da igreja é além, ou vai além de encher barriga daqueles que lá estarão. É um momento de comunhão. É um momento que nós temos de poder conversar uns com os outros. Eu lamento que a nossa igreja, infelizmente, não tem o costume de pessoas convidarem-se mutuamente para estarem juntas. Infelizmente, a comunhão da nossa igreja ainda é restrita aos portões desse templo. Ou, às vezes, aos portões do seminário. Coisa que deveria ser além. Quando você pega o livro de Atos, as pessoas estavam fazendo as suas refeições juntas. Elas sabiam quais eram as suas necessidades. Elas compartilhavam uns com os outros quais eram tanto as suas necessidades, quanto até mesmo, quando elas eram abençoadas, elas compartilhavam a bênção um com o outro. Então elas estavam sempre juntas. E a Bíblia usa um termo no livro de Atos, capítulo 2, que eles tinham tudo em comum. Mas nós nos escondemos no nosso mundo de faz de conta, nos nossos afazeres de segunda a sábado, e achamos que só no tempo do culto nós podemos e devemos ter a comunhão com os irmãos. Aí o pastor vai e fala, irmãos, nós vamos terminar o nosso culto. Terminou o culto, oi, pega e vai embora. E aparece só no outro domingo. Eu pergunto para vocês, que raio de comunhão é essa? Isso não é comunhão, irmãos. Então o momento que nós temos ali é para nós nos conhecermos, para nós podermos conversar uns com os outros, para nós muitas vezes não ficarmos curiando a vida dos outros, mas para nós demonstrarmos que nós nos importamos, que a vida daquele que eu chamo de irmão em Cristo vale para mim, vale o meu tempo, sentar 5 minutos que seja numa cadeira e conversar com aquela pessoa. Isso é demonstrar que se importa. Quando vocês chegarem lá, as mesas não estarão separadas. As mesas estarão juntas. Porque o nosso interesse é ter comunhão.
Não é você ficar escolhendo lugar, escolhendo com quem sentar. Vou sentar só com o meu faixa. Vou sentar só com as pessoas que eu gosto, irmãos. Isso está errado. Nós deveríamos investir o nosso tempo na vida dos nossos irmãos. E se nós não temos tido prazer em estar com os nossos irmãos em Cristo, alguma coisa de errado há. Eu só estou usando o exemplo da comunhão. E notem, irmãos, como muitas vezes nós não enxergamos o quão importante é. Não é coisa do pastor poder mandar uma mensagem para alguém que vem à igreja. Mas todos nós deveríamos abraçar as pessoas, não fisicamente, mas demonstrar a ela o quão importante ela é. Demonstrar o apreço que nós temos uns pelos outros. E se nós não estamos fazendo isso, irmãos, verdadeiramente, há um problema seríssimo em nossos corações. E eu só falei para vocês sobre a questão do nosso tempo devocional. Se qualquer de vocês falhou essa semana, há um pecado que deve ser confessado. E se você não confessou diante de Deus, Senhor, me perdoe, porque passou um dia, passou 2 dias, passou 6 dias, e eu não tive um tempo diante da tua palavra, e eu não tive um tempo diante do Senhor em oração, eu estou em pecado. E se você não está enxergando como isso é maligno, ou como isso nos afasta de Deus, o seu coração está endurecido. Você já parou para tentar ficar sem comer um dia? 24 horas. Faz o seguinte, quando você chegar lá no seminário, não come nada. Só olha os outros comerem. Vai chegar uma hora do dia que o seu corpo vai sentir fome. E se você não comer, vai te dar fraqueza. E aquilo pode fazer, se você continuar, prosseguir nesse ato de não comer, você vai definhar. O alimento físico serve para o nosso corpo continuar forte, continuar saudável. O alimento espiritual serve para o nosso espírito estar forte e saudável diante de Deus. E agora vocês entendem como existem crentes fracos. Como existem pessoas cujo coração está endurecido diante de Deus. Então, irmãos, algumas coisas que antigamente nos incomodavam, não incomodam mais. Antigamente, quando você era um novo convertido, o fato de talvez não falar de Cristo para alguém, aquilo movia o seu coração, aquilo queimava dentro do seu coração. Hoje em dia, tanto faz. Este é um coração endurecido. Sabe, irmãos, a gente lê na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, que Deus mandou um dilúvio sobre o mundo por causa dos pecados terríveis que existiam naquela época. Só que quando você olha a nossa volta hoje, eu não vou dizer que os mesmos pecados, porque a Bíblia não especifica quais pecados são. Mas você vê uma sociedade doente, chamando mulheres de homens e homens de mulheres. Dizendo que se uma pessoa ela quiser se considerar, como eu mostrei recentemente para vocês, numa escola dominical, na verdade para alguns de vocês recentemente, para outros faz tempo, um camarada que simplesmente disse, agora eu sou um cavalo. Ele quis colocar uma sela sobre ele, estava tendo um adestrador dizendo que ele era cavalo. E vai você dizer, não, você não é um cavalo, você é um homem, você vai processado. Se a pessoa disser que ela é um liquidificador, aí de você se falar que ela não é um liquidificador. Nós vivemos uma sociedade doente. Só que o problema não é só a sociedade. Nós vivemos um cristianismo doente. Onde crentes vivem com pessoas debaixo do mesmo teto, sem estarem casadas. Vivendo em adultério. Vivendo verdadeiramente distante de Deus pelos seus atos. Pessoas que se dizem crentes e têm práticas homoafetivas.
Pessoas que se dizem crentes, mas as suas palavras glorificam mais a Satanás do que a Deus. As suas atitudes, os seus ouvidos, os seus olhos, as suas atitudes demonstram mais serem filhos das trevas do que filhos de Deus. Esse é o cristianismo que nós vivemos. Pessoas que de domingo a domingo estão sentados nos bancos da igreja, mas que nunca conheceram verdadeiramente a Cristo. Este é o tipo de crentes que nós temos dentro das nossas igrejas. Vocês não fazem a menor ideia de quantos casamentos começam de pessoas que tiveram relações sexuais antes do casamento. Vocês não fazem ideia da impureza que está dentro dos corações de muitos de nós. E aí nós chegamos diante de Deus, cantando, é Natal de Cristo. Será, meus irmãos, que Deus verdadeiramente está aceitando a nossa adoração? Será que as nossas orações estão sendo ouvidas diante de Deus? É por isso que o autor de Hebreus está dizendo, sobre um coração endurecido, ele vai nos afastar de Deus. Não é o cristianismo que eu acho que tem que ser feito, é o cristianismo que a palavra de Deus diz que deve ser vivido. Nadab e Abiú, quando apresentaram diante de Deus um sacrifício estranho, eles foram mortos instantaneamente. Não é que Deus, ele é menos paciente com o pecado, não é, irmãos. Deus continua sendo irancudo, ele continua se irando contra o pecado. Ele continua se afastando ou fechando os seus ouvidos para as orações de pessoas cujo seu coração está endurecido pelo pecado. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, adorando a Deus com as nossas bocas. Mas aí quando nós chegamos no carro com os maridos, com as esposas, nós estamos fritando os nossos irmãos em Cristo. Nós estamos cozinhando em banho-maria. E o próprio Tiago vai dizer que a mesma língua que adora a Deus é a mesma língua que vai adorar a Satanás pelas suas atitudes. Então notem como muitas vezes nós não estamos sequer descobrindo verdadeiramente quem é Deus. A falta de vontade de conhecer a Deus não vem da nossa preguiça, vem da nossa prática diária em nos afastar de Deus e não entender o quão perto nós devemos estar dele. O pecado é enganador. Quem que vocês acham que o pecado engana primeiro? Nós mesmos. O seu pecado engana você, o meu pecado engana a mim. Então, meus irmãos, se há incredulidade em nossos corações que vão nos afastar de Deus, qual é a cura para isso? Olha o versículo 13. Qual que é a cura para isso? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos a um exercício de português? Vamos. Preste bem atenção. Quando aqui ele está dizendo exortai-vos mutuamente, aqui é singular ou é plural? É plural. De quem que ele está falando aqui? De crentes ou de incrédulos? Ele está falando de crentes. Como é que nós vamos ser curados de um coração endurecido? Através da prática diária, repito, diária da comunhão com os irmãos. Discorda? Vamos ler de novo. Exortai-vos mutuamente cada dia.
Será que não está sendo claro para todos nós? Vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, por favor. Volte aí algumas páginas na sua Bíblia. Capítulo 5. Versículo 11. Vamos ler. Preste atenção. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Existem pessoas que acham que elas podem e devem viver a vida cristã sem comunhão com os outros. Isso não é bíblico. A prática da vida cristã deve fazer com que nós possamos zelar uns pelas vidas dos outros. O que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses é que eles deveriam se consolar mutuamente, mas também deveriam se edificar uns aos outros. Como que nós vamos edificar uns aos outros, irmãos? Como é que nós podemos pensar no crescimento espiritual alheio se nós não tivermos comunhão uns com os outros? Se você está no grupo da igreja, você sabe, nós temos cada dia colocado um devocional ali. Irmãos, é um devocional onde todos aqueles que estão naquele grupo, que querem estar naquele grupo, eles recebem. Você pode ler ou não, é contigo. Mas é um momento onde todos nós podemos refletir em uma única questão. Os cultos é um momento onde todos nós estamos refletindo naquilo que está sendo pregado. Então estamos refletindo todos juntos num objetivo. Os devocionais no grupo da igreja servem exatamente para isso. É um tempo de comunhão que nós podemos ter. Até alguns meses atrás nós tínhamos as 24 horas de oração, onde nós poderíamos também orar uns pelos outros. Nós temos tido a prática de nas quartas-feiras, aqueles que estão aqui, oramos juntos, nos reunimos, mulheres de um lado, homens do outro, nós oramos juntos, estamos unidos diante de Deus para orar uns pelos outros. Meus irmãos, o cristianismo não é algo egoísta, não é algo que pensa em si próprio, mas é algo que vai pensar no próximo. A Bíblia diz que nós devemos pensar no bem-estar alheios. Jesus disse que nós devemos amar a Deus, mas amar o próximo como a nós mesmos. Ninguém gosta de chegar num lugar e ser deixado de lado. Ninguém gosta de fazer isso. Então, meus irmãos, a prática do cristianismo que nós devemos ter vai muito além daquilo que nós temos feito. Os momentos que nós temos em comunhão, nos cultos da igreja, nas programações da igreja, no almoço, não é para você ficar num canto sem conversar com ninguém. Não é só para você conversar com as pessoas que você tem comunhão, mas é às vezes você se esforçar para conversar um pouco com as pessoas. Eu já falo para todos vocês, homens, não é para ficar encostado lá na churrasqueira, conversando ou esperando sair alguma coisa para comer. É para ir atrás de pessoas para poder conversar. Tem as mesas de jogos, vamos jogar. Vai conversar. Vai falar mal do presidente, vai falar mal do prefeito, mas tenha comunhão com pessoas. Irmãs, a mesma coisa. Olhem como as crianças são. Você não vê criança brincando sozinho ou sozinha. As crianças, elas brincam sempre em conjunto. Nós devemos agir da mesma forma. Se talvez eu nunca sentei e conversei com o Jason, com o Nelson, com o Ismael, puxa vida, eu vou ter 1h30 para poder conversar com essas pessoas. Mas para isso, irmãos, nós precisamos querer. Nós precisamos nos esforçar, sair da nossa zona de conforto. E aí, as coisas vão começar a acontecer. Então, a cura para um coração endurecido
É a prática diária de comunhão com os irmãos. Gálatas vai dizer. Vai lá para Gálatas capítulo 6. Vamos lá. Gálatas capítulo 6. Veja só, irmãos. Gálatas capítulo 6. Versículo de número 1. Gálatas 6:1. Vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejais também tentado. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pergunta: qual que é a lei de Cristo? Pergunta boa, hein? Qual que é essa lei aqui que Paulo está falando? Vocês sabem? João 13:35. Abre aí. Vamos lá. João 13:35. Alguém leia para nós em voz alta aí. Ô Jason, pega um copinho com água para mim, por favor. Eu esqueci a minha garrafinha pequenininha. Ah, irmãos. Então, calma aí. Note que lá em Gálatas 6 temos informações importantes. Primeiro está dizendo que nós devemos corrigir uns aos outros com o espírito de brandura. Não é você apontar o dedo para a pessoa e apertar a sua ferida. Não. Porque, obrigado, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que ao corrigir os irmãos, nós devemos cuidar para que nós não caiamos naquilo que nós estamos julgando. Mas depois ele fala, levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Irmãos, primeira pergunta. Todos vocês, olhem ao redor. Olhem para trás. Pode olhar, gente, pode olhar. Olha para trás, para frente. Olha todo mundo que está aqui hoje. Você que está na sua casa, não tem como você fazer. Ô, Alisson, bota a câmera aí que mostra o pessoal, por favor. Vocês estão olhando ao redor? Beleza. Agora olha para mim aqui. Vocês sabem o meu nome? Tirando talvez o Ismael e a Natiele, que são visitantes, talvez eles possam não saber. Mas e vocês sabem quem sou eu? Bom, se você não souber, algum problema tem, né? Mas você sabe dizer o nome de todo mundo que está sentado aqui hoje? Você sabe dizer o nome daquelas pessoas que não estão aqui hoje e os motivos que elas não estão aqui? Você saberia dizer quem são as pessoas que antigamente frequentavam a igreja e que, lamentavelmente, desviaram o seu coração de servir a Deus? Você sabe? Boa parte das pessoas não tem a menor ideia. É claro que alguns nós entendemos que pelo tempo de estar na igreja não sabem. Mas alguns de nós, irmãos, não temos desculpa para não saber. Não temos desculpa para não saber. E aí vocês já enxergam como, se nós não nos preocupamos nem saber o nome das pessoas, como que nós podemos levar as cargas uns dos outros? Como é que nós podemos aplicar aquilo que a palavra de Deus tem dito para cada um de nós? Algumas pessoas só querem saber do julgamento da vida alheia. Não querem saber de levar as cargas uns dos outros. Vocês já chegaram e conversaram, irmão? Tá tudo bem com a tua família? Minha irmã, tá tudo bem com a tua família? Não é perguntar para curiar, para ficar conversando com os outros. Mas é para você poder depois chegar diante de Deus, Senhor. Eu oro pela vida da pessoa, do casal, que estão passando por essa situação, por essa dificuldade. O seu coração está entristecido por causa disso, daquilo. Que o Senhor ajude nessa questão. Meus irmãos, isso é praticar o que o Senhor nos disse. As pessoas aí fora,
elas conhecerão que nós somos verdadeiramente cristãos a partir do momento que nós nos amarmos uns aos outros. Aquele tempo, daqui a pouco, que nós vamos ter, nós poderemos colocar em prática tudo o que nós estamos ouvindo aqui. Eu sei que nem todos vamos fazer isso. Eu sei que às vezes vão ter pessoas que vão ficar no seu canto. Mas a cura para um coração endurecido é nós termos comunhão com os nossos irmãos. Volta lá para Hebreus capítulo 3. Não quer dizer que você não tem que confessar o seu pecado a Deus, meus irmãos. Não quer dizer que você não tem que confessar o seu pecado a Deus. Mas uma vez que nós temos confessado o nosso pecado a Deus, nós vamos encontrar guarida nos corações dos nossos irmãos. Nós vamos encontrar um porto seguro. Eu tenho alguns amigos que eu posso abrir o meu coração. 2 amigos, pelo menos pastores, cuja as minhas frustrações eu posso conversar com eles. Meu amigo pastor Odir e meu amigo pastor Yuri, lá de Oswaldo Cruz. São 2 daqueles que eu posso descarregar as minhas frustrações. Que me aconselham, me falam a verdade, mesmo quando eu gostaria de ouvir outra coisa. Amigo verdadeiro é esse. Não são aqueles que vão falar aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqueles judeus, eles estavam sendo, ou estavam tendendo a deixarem os seus corações endurecidos, não enxergarem aquilo que Deus estava fazendo por eles. Meus irmãos, eu já fiz esse exercício com alguns de vocês. Vamos pensar rapidamente em 5 coisas que Deus fez por nós nos últimos 5 minutos? 5 minutos. O que Deus fez por nós nos últimos 5 minutos? O que você acha que Deus fez por nós aí nos últimos 5 minutos? Para alguns, Deus deu um banco confortável para dormir. Para alguns é isso, infelizmente. Mas o que Deus tem feito aí nos últimos 5 minutos? Deus nos deu ar para podermos respirar. Nos deu os ouvidos para poder ouvir. Até mesmo os olhos para poder enxergar. E eu digo isso porque talvez pessoas que estão na sua casa podem estar apenas ouvindo, não conseguem enxergar. Mas Deus também nos deu o privilégio de termos um prédio como esse para nós nos reunirmos. Mas também nos deu pessoas para nós nos chamarmos de irmãos. Olha que Deus bom que a gente serve. Teríamos mais motivos? Teríamos. Eu sempre brinco, né? A gente tem que agradecer a Deus por nenhuma bala perdida nos achar. Que continue sendo perdida. Mas são coisas que muitas vezes nós deixamos passar. E os nossos olhos não conseguem contemplar a grandiosidade do nosso Deus. Então, meus irmãos, sigamos aquilo que o autor de Hebreus está dizendo. Nós devemos ter cuidado para que o nosso coração endurecido, para que o engano do pecado não nos afaste do nosso Deus. Pelo contrário, nós devemos nos exortar mutuamente. Pelo tempo que se chama hoje. Ontem não, nem amanhã, hoje. E assim, meus irmãos, como o próprio escritor de Hebreus fala, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, qual exercício nós devemos fazer? Daqui a alguns minutos, eu vou dar a todos vocês a oportunidade de se colocarem diante de Deus, de abrirem o seu coração diante de Deus, de implorarem a Deus Todo-Poderoso: Senhor, mostra qual pecado tem endurecido o meu coração. Mas faça isso com veracidade, com um coração verdadeiramente disposto a efetuar as mudanças que o Senhor
colocar diante dos nossos olhos. Eu tenho plena convicção que a partir do momento que você e eu sairmos daqui hoje, nós estaremos muito mais leves quando confessarmos os pecados, quando os abandonarmos. Mas ao estarmos lá no seminário, vamos investir um pouco de tempo na vida dos nossos irmãos em Cristo? Vamos nos preocupar um pouco mais uns com os outros? Não é para ficar curiando da vida alheia. É para demonstrar o verdadeiro valor que nós temos uns pelos outros. Mais uma vez eu cito para vocês a vida da nossa querida irmã Luciana. Aqui nessa igreja, ela serviu por 1 ano. 1 ano antes da pandemia, 1 ano antes de descobrirmos todas as questões que aprove ao Senhor levá-la para o lar celestial. Eu sinto saudade. Você sente saudade. Mas se você soubesse que talvez seria a última oportunidade, você não aproveitaria melhor? Todos não aproveitaríamos melhor as oportunidades com as pessoas que talvez nós não temos mais hoje em nosso meio? Pense o seguinte, meus irmãos. Nós não sabemos qual o dia de amanhã. Então, enquanto nós estivermos lá hoje, vamos viver como se fosse a última oportunidade. Como se fosse o último dia. Eu queria, irmãos, ter tido a oportunidade de ter dado um abraço a mais em pessoas que já não estão mais aqui, de ter a oportunidade de ter convivido um pouco mais. Mas o Senhor não permitiu. Mas vocês estão aqui. Alguns, estamos em época de final de ano, a gente só vai ver lá para o mês de fevereiro. Então, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades. Vamos demonstrar o nosso amor uns pelos outros. Abra o seu coração diante de Deus. Não permita que o seu coração seja sequestrado pelos pecados que verdadeiramente nós temos lutado diariamente. Esse é o momento que eu vou pedir para todos vocês abaixarem suas cabeças e fecharem os seus olhos. Eu vou pedir para que você fale com Deus. No seu coração. Não em voz audível. Mas abra o seu coração. Fale com o seu Deus. Clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor para que abra o seu coração. Para que faça com que o seu coração possa deixar de ser um coração endurecido e venha a tornar-se um coração verdadeiramente aberto para as coisas de Deus. Para ter prazer, meus irmãos, em servir a Deus, em estar em comunhão uns com os outros. Clame ao Senhor para que possa amar mais, para que possa se importar mais. Peça a Deus para que lhe dê um amor incondicional por todos os nossos irmãos em Cristo, até mesmo aqueles que às vezes são mais difíceis de amar, mas que nós temos o dever de fazê-lo. Você também na sua casa, de igual forma, proceda assim. Ore ao Senhor. Não permita que o seu coração seja endurecido. Ó Deus, em sua presença esta manhã, este teu servo clama por misericórdia, ó Deus. Não só para mim, mas para todos os irmãos. Tu, ó Deus Todo-Poderoso, que tens a soberania sobre as nossas vidas, nos colocou aqui neste lugar, nesta igreja, neste templo, a fim de que nós nos amemos mutuamente, a fim de que tenhamos comunhão uns com os outros. E por vezes, ó Deus, o nosso pecado, o nosso egoísmo tem nos afastado do Senhor e também dos nossos irmãos em Cristo. Então ajuda-nos, Senhor. Quebranta os nossos corações. Direciona-nos a enxergar a preciosidade
que é estar em comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos em Cristo. Dá-nos um tempo abençoado daqui a poucos minutos, quando estivermos no seminário, mas que nós possamos demonstrar aquilo que Cristo disse. Que os outros nos conheçam pela prática do amor que nós temos uns pelos outros. É o que nós pedimos ao Senhor e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.